Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à segunda aula do nosso evento Tarô 5K. Eu estou muito feliz que você esteja avançando nessa jornada, porque isso significa que você não fez um compromisso só comigo, mas com você mesma. E quando a gente decide e coloca movimento, o resultado ele é inevitável. E é isso que eu quero mostrar a vocês aqui durante todo o evento, que basta dar o primeiro passo, que os demais vão acontecer com mais fluidez. E se você caiu aqui de paraquedas, eu quero me apresentar. Eu sou Fernanda Dias, sou taróloga profissional há mais de 10 anos e ensino mulheres a faturarem R$ 5.000 por mês com o tarô, sem sair de casa, ainda que esteja começando agora. E esse evento, ele foi pensado de forma bem estruturada. Então, se você está assistindo aqui a aula 2 do nosso evento e ainda não assistiu a aula 1, pausa, para aqui agora, pausa esse vídeo, vai assistir a aula 1, assiste toda a aula 1, depois volta para a aula 2. Esse evento vai ficar gravado aqui para vocês durante um período. Então não pula as etapas, porque eu estou estruturando um passo a passo para vocês. Se você pular a etapa, eu acho que eu já sei tudo que ela falou na outra aula. Eu iniciei outra aula, mas eu acho que eu já entendi como é que funciona. Você vai pular etapas e vai prejudicar os seus resultados. Então vai para a aula 1, assiste, depois vem aqui para a aula 2, fechado? Então esse é o primeiro aviso que eu tenho para dar a vocês. E assim, gente, eu quero dizer que na aula passada, na primeira aula do nosso evento, eu mostrei ali alguns erros, né? Algumas coisas que vocês às vezes acreditam que é certo, mas que na prática não dão o resultado efetivo que vocês precisam. Isso foi legal porque eu percebi que muita gente tirou o peso das costas. Quantas vezes você achou que o problema era você, que você não era capaz, que você não tinha um chamado, um dom com o tarô, né? Que por mais que você tentasse, nada dava certo, por mais que você quisesse, os clientes não apareciam. E eu sei que isso faz com que a gente trave. Eu compartilhei um pouquinho da minha história lá na aula 1 e eu acredito que se você já assistiu, você já sabe, mas se você ainda não assistiu, você vai ter que ir lá para assistir. E eu falei sobre como, em muitos momentos, eu me senti dessa forma. Como se eu só conseguisse fazer o certo, conseguisse dar resultado para os outros, quando era para mim não funcionava. Só que eu não entendia que o problema é que não ensinam a forma certa de fazer. A gente fica replicando um monte de coisa que a gente vê na internet, querendo ser a taróloga perfeita, mas na hora mesmo de atrair clientes, de ter uma renda, de conseguir estrutura, a coisa não flui. E eu entendi que era porque eu não fazia da forma certa. Eu fazia da forma errada, querendo acertar. Então, mais uma vez eu quero te dizer, a culpa não é sua. É porque por aí não se ensina nós tarólogas sermos vendedoras, né? Eu vi uma aluna que ela comentou assim, mas Fê, e assim, e eu que não sou boa vendedora, né? Quando você não sabe ser boa vendedora, o que é que eu faço já que eu preciso vender? Já que eu preciso me posicionar dessa forma, pelo menos para atrair os clientes, porque terapeuta você vai ser na hora que você abrir sua mesa, na hora que você abrir o jogo, não é verdade? Mas antes disso, para os clientes chegarem, quais são as estratégias? Como é que eu vou fazer isso se eu não sou boa? E eu respondi para ela, lá na aula 1, nos comentários, eu respondi assim, não existe nada que você não possa aprender. Não existe nada que se você quiser hoje, você não possa aprender. A gente aprendeu tanta coisa. Tem gente que fala, é porque o Instagram é difícil. Mas você não tinha um WhatsApp quando você nasceu e você aprendeu a usar. Tem gente que fala, porque gravar vídeo é difícil. Você também não sabia fazer chamada de vídeo no WhatsApp, você não sabia gravar áudio e hoje você não quer nem receber ligação. Então entenda que tudo é um processo de adaptação e nós somos seres adaptáveis. E se o que a gente precisa se adaptar vai trazer os resultados que a gente merece e precisa, eu acho que está na hora de sair das desculpas, de ver as dificuldades e começar a realmente tentar fazer a coisa da forma certa. Mesmo que você comece hoje e depois você melhore. Então eu quero deixar claro para vocês que hoje, na aula de hoje, eu vou te mostrar o jeito certo de fazer absolutamente tudo que eu te disse que estava errado na aula 1. Então, assim, fica aqui, porque serão várias dicas, várias orientações. E se você perder uma orientação, talvez seja aquela que mudaria totalmente o rumo da sua jornada com o tarô. Mas antes, eu quero aqui ainda reforçar uma coisa.
Eu tenho muitas alunas que mesmo depois de todas as lives que assistiram, mesmo depois da aula 1, ficam dizendo, ai Fê, mas eu tô insegura, eu não consigo, é muito difícil pra mim, eu não sou boa o suficiente, sabe? Eu não tenho confiança para iniciar. E eu quero te mostrar um relato de uma aluna minha, uma aluna da turma oficial do Tarô 5K, como ela se superou diante das inseguranças. Então assiste esse vídeo, porque pode te inspirar também a começar ainda hoje. Eu acho que a rede social é desafio para todo mundo. Eu sempre tive, mas eu nunca fui de postar muito. Então, essa questão que ela fala, que às vezes a gente até esquece, é muito real, assim, para mim. Às vezes acontece coisas, assim, que eu deveria postar e eu falo, nossa, depois que passa que eu percebo, sabe? Mas tô me policiando em relação a isso também. O que eu senti mais diferença foi minha postura na questão de cobrança. Eu me senti insegura, até porque, assim, no começo, é o que eu falei, no começo tinha umas pessoas, aí começou a diminuir a procura, e eu acabei abaixando o preço, coisa que, tipo, depois eu me arrependi, né? E aí agora eu me senti insegura na hora de passar preço, já, o valor, né, da consulta e tudo mais. E hoje eu já me sinto muito mais segura para conversar, para ver a necessidade da pessoa mesmo, seguir aquela dica que você deu, né, de ouvir a pessoa, saber a necessidade para fazer uma consulta particular, Personalizado. né, para necessidade, isso, personalizada, e já deu o resultado, assim, hoje mesmo eu já fiz uma consulta, no meu valor anterior, já subi o valor e consegui uma consulta, foi muito bom, assim. Show de bola. A maioria de vocês aqui ficam achando, né? Ah, eu preciso estar pronta para começar, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que entender mais. Mas a verdade é que ou você começa e depois melhora, ou você nunca vai começar. Porque a gente nunca tá pronta. Perceba, minha aluna, ela falou, né? Que ela se sentia insegurança, que ela tinha vergonha, que ela tinha medo de errar, que ela tava ali naquele, sabe, naquele momento que você, se você não se posicionar, se você não decidir, você trava. E você percebe que a partir do primeiro movimento que ela fez, automaticamente as coisas começaram a fluir. E não é fluir de qualquer jeito, é fluir realmente ali, ela com confiança, ela tendo um retorno justo pelo trabalho dela. A segurança não vem antes, ela vem depois do movimento, e isso é um fato. Eu vou repetir isso várias vezes durante o evento, porque eu acredito que, apesar de eu já ter falado várias vezes, muita gente aqui ainda não ouviu. Então, na aula 1, eu mostrei quais eram os erros que mais te afastavam dos seus resultados, né? Postar conteúdo aleatório no Instagram, ficar treinando tiragem gratuita com as amigas, querer vender tarô ao invés de vender transformação, ao invés de vender o que realmente o cliente quer comprar. Então eu falei sobre vários erros. E hoje eu quero te mostrar como fazer da forma certa, porque não adiantava de nada, né? Tudo bem que é muito valioso você saber onde você está errando. Só daí você fala assim, poxa, agora entendi. Como eu disse, tira um peso das nossas costas. Você fala, meu Deus, era isso aqui que estava errado. Eram essas formas de agir aqui que não estavam funcionando. Agora eu sei. E só de você saber, você já dá uma expandida na mente. Já dá uma expandida de percepção. Mas não adianta também você não saber agora a forma certa de fazer. E é isso que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar a forma certa de você fazer, mostrar por que é a forma certa de fazer, tá? Então, assim, para começar, eu vou falar sobre um tema que muitas alunas, elas trazem para mim, eu falei um pouquinho na aula 1, né, com vocês, que é sobre você querer usar toda a sua técnica, querer, né, ser aquela taróloga super profunda, terapêutica. Só que, infelizmente, isso só faz com que você queira impressionar o seu cliente. Se eu mostrar para ele que eu domino o tarô, sei o que é arcano maior, menor, sei o que é os naipes, sei como é que faz isso, como é que faz aquilo, o cliente vai querer comprar de mim. Só que o cliente, ele sente que ele não entende aquilo. Não é aquela linguagem que acessa o cliente. Lembra que eu falei para vocês, gente, quando você está falando com o cliente, você não está falando com uma taróloga. É diferente de você sentar comigo e falar comigo sobre tarô. Nós iremos trocar no mesmo nível. Nós vamos compartilhar as mesmas ideias. Mas quando você está falando com o cliente não quer saber se é tarô, se é arcano maior, se é menor, se é baralho cigano.
se é cruz celta, se é mandala de 3 cartas, se é mandala de 20 cartas. Ele não quer saber sobre isso. Ele quer saber sobre a transformação. Então, por que que não funciona? Não funciona você ficar querendo ser técnica demais. Você precisa passar a sensação para o seu cliente e que ele vai entender também como você pode ajudá-lo. E ele não vai entender se você falar que vai fazer uma mandala de 10 cartas. Ele vai entender se você falar o que através dessa mandala ele vai ter a clareza, o esclarecimento, o conselho, a orientação. Através desse serviço que você oferece, o que é que ele vai ter acesso? Lembra que eu falei para vocês que não adianta você ficar falando sobre o veículo. O tarô é o veículo entre o problema do seu cliente e a solução que ele quer. Só que você vai falar da solução. O veículo, ele não precisa entender, pelo menos não antes. Talvez durante ali o atendimento, um pouco. Mas não antes de você vender, antes de você falar com o seu cliente, antes de você fazer realmente o jogo. O cliente precisa ter noção ali do que ele vai ter de transformação. E por que precisa? E por que é dessa forma que funciona, Fernanda? Porque o cliente, quando ele ouve que ele vai ter a solução do que ele precisa, da sua boca, ele vê ali que você vai realmente ajudá-lo, isso gera conexão, isso gera identificação, dá aquela sensação assim, ó, poxa, eu tô sendo ouvido. Não é só uma venda de cartas aqui, não é só uma venda de tarô. Ela quer me ajudar na minha jornada. E realmente você tem que ter essa sensação de querer ajudar cada um dos seus clientes na jornada deles. E não de querer impressionar, ser aquela taróloga super técnica, toda mística, porque isso não vende, tá? Não mais. Ah, mas eu não sei, Fernanda, como fazer esse atendimento, eu não sei, né, como é que eu faço o atendimento dos meus clientes, porque é muito complicado, o cliente já chega perguntando o valor, né, e aí eu vou lá, mando a tabela de preço, e eu falei que outra coisa que você não pode fazer com seus clientes é mandar a tabela de preço, concorda comigo? Óbvio que o cliente vai chegar para você e vai perguntar quanto é a sua consulta. Você joga tarô? Qual é o valor? Normalmente chega assim para mim também. Mas existe um atendimento que é diferente, que vai fazer a diferença entre você converter entre você converter essa pessoa que chegou para você e entre você perder essa pessoa, tá? Então perceba, quando você chega em uma loja, você chega lá, né, entra, aí você fala assim, ah não, qual é o preço, Fernanda, desse copo? Qual é o valor aqui desse copo? Aí a pessoa fala, ah, é 20 reais, e vira as costas e vai embora. Perceba que você fala, ah, tá, pronto. Agora você chega em um lugar, você pergunta, ah, e qual é o preço desse copo? Aí a pessoa, olá, tudo bom, fulano, seja bem-vinda. Você já conhece esses copos? Porque assim, ó, existem vários modelos, existem várias formas. Qual a sua necessidade hoje? Você precisaria desse copo para quê? Você precisa de um copo maior, para uso mais em casa? Você precisa de algo mais fácil de manusear, porque você quer levar para academia, você quer levar para sua caminhada? O que é que você precisa? Será que você gosta de canudo? Você prefere ele sem? Porque assim, eu tenho vários modelos aqui à disposição que podem se adequar à sua necessidade. Esse aqui é muito legal, mas eu tenho outros que medem a temperatura, eu tenho outros que vão te dar mais profundidade nisso aqui, tem uns que vêm com umas pastilhas que vão melhorar ali o seu organismo. Você percebe a diferença? Você compraria de qual vendedor? De qual vendedor você compraria? Independente do outro ter sido 20 reais. De qual vendedor você compraria? E aí que tá a diferença. As pessoas chegam pra você e falam, ah, oi fulana, quanto é seu jogo de tarô? Aí você fala, oi, tudo bem? É tanto. Ou então manda lá a tabela. Tabela com 300 itens. Por que tabela de valor não funciona? Por vários motivos. Primeiro, porque a pessoa vai escolher a coisa mais barata, normalmente. Seu trabalho vira um cardápio. E segundo, você nem entendeu a demanda da pessoa. Às vezes você bota lá um monte de nome esquisito lá que a pessoa nunca ouviu falar. Cruz celta, mandala Afrodite, mandala não sei de onde, mandala do imperador. Às vezes a cliente nem sabe o que é imperador. E aí você enfeita lá um monte de coisa, a cliente olha e fala, meu Deus, tá, mas eu tô precisando, na verdade, só saber se eu mudo de carreira ou não. Onde é que entra aqui? A pessoa se perde, a pessoa fica sem saber.
Então, o atendimento, o melhor atendimento é o personalizado, onde você ali conversa com o cliente, entende qual é a necessidade dele, o que é que ele precisa, qual é a necessidade dele naquele momento. E aí você adequa algo até que você tenha na sua tabela interna para a necessidade do seu cliente. Você personaliza algo ali para ele. Você passa essa sensação de que você se importa não só de vender, mas de que ele receba algo que realmente vai ser válido. Então faz esse teste. Eu tive uma aluna que logo no início das lives, antes da gente começar o nosso evento, eu falei, né, em uma live sobre atendimento. E aí eu pincelei algumas coisas lá e ela colocou em prática. E eu vou deixar o print dela aqui. O print, ela colocou em prática, tipo assim, no dia seguinte da aula, e já mudou a conversão. Ela falou, a moça fechou comigo sem nem comentar do preço. Então perceba que as coisas funcionam na prática. Porque não adianta você querer fazer da forma errada, eu ensinar da forma certa e você dizer assim, mas não dá pra eu fazer não, é porque eu faço desse jeito. Se o seu jeito estivesse dando certo, você não estava aqui. Isso é muito simples. Se o seu jeito estivesse funcionando, você não estava aqui no evento, você não estava aqui participando, você não estava aqui tentando entender, tentando aprender. Você estava por aí fazendo seu dinheiro, fazendo sua grana estável. Entende? Então tenta fazer da forma certa, porque às vezes é uma pequena coisa que você muda que faz toda a diferença. Tem gente que quer mudar tudo de vez, tem gente que não quer mudar nada e quer resultado. E eu tenho alunas que estão de trabalho de formiguinha, mudando uma coisa a cada dia e já tá tendo resultado, sabe? Outra coisa que eu falei, né, sobre a questão dos erros que vocês cometem, que é a questão das postagens no Instagram. E aí eu falei, não adianta você ficar vendendo tarô. Você ficar lá fazendo tiragem gratuita, ficar lá mostrando suas cartas, mostrando conselho para signo, mostrando carta do dia. Não adianta, porque isso atrai curioso, não atrai cliente. O conteúdo certo que atrai cliente, que faz total diferença quando você posta, é o conteúdo que fala da dor e do desejo da sua audiência. Fernanda, como assim da dor e do desejo? Vou dar um exemplo prático, tá? Pensa aqui comigo. Quando você me viu no Instagram, você se inscreveu no evento, fechado? O que é que eu falei? Por que você se inscreveu no evento? Por que você tá aqui hoje? O que é que fez com que eu atraísse você para vir para o meu evento, para participar, para aprender, para me seguir no Instagram? O que foi que eu falei? Eu falei sobre uma dor que você tem. Provavelmente você ouviu vídeos meus como seu tarô está na estante cheio de teia de aranha e você sem R$1 na conta. Taróloga, você sabe ler tarô, mas não consegue ter uma renda real e fixa com isso. Perceba, eu falei de dores e desejos de vocês. E é por isso que vocês estão aqui. Então você não veio pra cá porque você viu uma live minha fazendo tiragem gratuita. Você não veio pra cá porque eu postei um conselho da semana. Você veio pra cá porque eu falei de uma dor que é latente sua. Então é assim que você vai atrair também os seus clientes, as pessoas para suas redes sociais falando das dores delas. Quais são as dores das pessoas hoje? Ter um relacionamento, né, mais saudável, porque as relações estão totalmente bagunçadas, as pessoas brigam por tudo, terminam por tudo, é muito ciúmes, é muita insegurança, a vida financeira travada, não consegue evoluir, não consegue viajar, não consegue se equilibrar, dívida atrás de dívida. Esses são os problemas que são da audiência de vocês e que vocês precisam começar a falar sobre. E não só ficar falando da dor, mas como o tarô pode te ajudar. Porque o que eu falei pra você é que você tinha uma dor, mas que eu poderia te ajudar no meu evento. E é por isso que você veio. Assim como você vai falar que a pessoa tem uma dor, que ela tem uma situação ali que tá mexendo com ela, mas que o tarô pode ajudar ela. Mas vai ter gente aqui agora que vai dizer assim, mas Fê, eu não sei gravar vídeo, eu não sou muito boa com vídeo, eu travo na hora de gravar vídeo, quando eu olho pra câmera, eu travo, né? Mas como é esse conteúdo? Gente, vamos lá, deixa eu deixar claro aqui pra vocês, que vocês têm dificuldade, que vocês têm desafios, massa. Tem duas opções aqui agora, vocês decidirem continuar tendo dificuldade,
continuar ficar nos desafios, né? Desistir, ficar reclamando, dizer que não é pra você, que você não dá conta, que é a coitada de mim, porque minha casa tem barulho, porque não sei o quê, porque eu tenho um filho pequeno. Você pode dar várias justificativas ou você pode tentar fazer. Então, aqui a gente vai fazer um divisor de águas em quem segue comigo e quem vai ficar para trás. Esse é o ponto. Porque agora eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês acham o quê? Que eu sou super dotada, né? Que eu faço vídeo todos os dias. Eu posto vídeo todos os dias no Instagram. E que todos os dias eu tô bela, plena, linda, maravilhosa, extremamente ali, ó, com o texto na ponta da língua. Não, gente. Claro que depois de muito tempo fazendo, hoje eu me sinto muito mais desenvolta, me sinto muito mais segura, me sinto muito melhor, me sinto aqui mais à vontade, eu consigo fazer live aqui com vocês, a gente consegue bater papo, eu consigo interagir, eu consigo acompanhar roteiro, consigo gravar vídeos. Claro, quanto tempo, você não pode nem se comparar comigo. Mas ainda assim eu quero te mostrar que nem sempre é fácil. Que não é toda semana que eu tô 100%, que eu tô ok, que eu tô ótima. Não é assim que funciona. E eu quero te mostrar aqui na prática. Eu vou te mostrar como eu gravo meus vídeos. Vou mostrar um vídeo meu gravado sem edição, tá? Com minha cachorrinha tocando terror. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar o vídeo e depois eu vou te mostrar o vídeo editado. Edição simples. Quem me conhece sabe, eu não uso edição implementada, mudança de ângulo, não sei o quê. Não. Cortes fáceis que você aprende ali no CapCut. Legenda simples. Nada muito mirabolante. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Se liga aí. Nesse antes e depois, logo em seguida que acabar, vai vir um vídeo já editado para vocês verem como é que funciona muitas vezes a minha gravação. E talvez isso ajudar vocês também que querem já começar, né, com o roteiro todo decorado na ponta da língua, falando lindamente para a câmera. Se liga aí. O que mais me travou quando eu comecei a querer aparecer como taróloga nas redes sociais foi achar que eu não estava pronta, né? Que eu não sabia o suficiente, que o meu conteúdo não era legal, que eu não ia saber me posicionar. E isso fez com que eu perdesse muito tempo da minha vida esperando perfeição. E aí eu percebi que primeiro você começa e depois você melhora. E se você tá... Pô, não sai daí, vem. E se você tá se sentindo assim hoje, eu quero dizer pra você, começa hoje. Para as clientes chegarem até você, para você alcançar a clientela que você quer, você precisa agir. Dá movimento nessa energia, conta a sua história, conta o que o tarô pode... Dá movimento nessa energia, conta a sua história, conta o que o tarô pode ajudar. Dá movimento nessa energia, conta a sua história, mostra como o tarô pode ajudar elas na vida delas. E aí só na prática é que você vai começar a perceber o que precisa ser ajustado e melhorado. Se esse vídeo fez sentido para você, curte e comenta aqui, rede social. Eu vou te chamar e vou te dar algumas dicas. O que mais me travou quando eu comecei a querer aparecer como taróloga nas redes sociais foi achar que eu não estava pronta, né? Que eu não sabia o suficiente, que o meu conteúdo não era legal, que eu não ia saber me posicionar. E isso fez com que eu perdesse muito tempo da minha vida esperando perfeição. E aí eu percebi que primeiro você começa e depois você melhora. E se você tá se sentindo assim hoje, eu quero dizer pra você, começa hoje. Para as clientes chegarem até você, para você alcançar a clientela que você quer, você precisa agir. Dá movimento nessa energia, conta a sua história, mostra como o tarô pode ajudar elas na vida delas. E aí só na prática é que você vai começar a perceber o que precisa ser ajustado e melhorado. Se esse vídeo fez sentido para você, curte e comenta aqui, rede social. Eu vou te chamar e vou te dar algumas dicas. Você percebe que não é nenhum milagre, que eu não sou nenhuma, vamos dizer, super expert, é que eu faço o que precisa ser feito, independente. Se naquele dia eu não tô de bom humor, naquele dia acordei com a energia baixa,
Eu vou lá e faço porque eu acredito que o que precisa ser feito precisa ser bem feito. E tem muita gente aqui que se dá o luxo. Como eu falei várias vezes em alguns momentos aqui do nosso evento e durante as lives, quando é para os outros, quando você trabalha para o seu patrão, você vai capenga, você vai sem pé, você vai mancando, você vai com dor de garganta, você vai com energia alta. Você termina relacionamento, você vai. Você tá apaixonada demais, você vai. Você briga com fulano, você vai. Você não gosta do seu chefe, você vai. Agora, quando é pra você, você fala, hoje eu não, a energia hoje não amanheceu muito boa, não tô me sentindo muito bem. Tem gente que parece que tem prazer de dizer que tá mal. Faz um exercício aí. Uma semana, todos os dias você vai acordar e vai dizer, estou ótima. Gratidão, estou respirando, tenho teto, tenho comida, tenho possibilidades, tenho caminhos. Faz esse exercício, vocês não são tão espiritualizadas, tão terapeutizadas. Engraçado que só querem mostrar isso no Instagram. Mas quando se trata de si própria, não faz esse movimento. Então perceba, não é simples assim. Não é que todo dia você vai estar ótima, que você vai estar maravilhosa. Eu tenho uma aluna minha que na comunidade oficial do Tarô 5K, ela iniciou e a maior trava dela era vídeo. E hoje ela é um exemplo de roteiro. Eu me inspiro nela às vezes. Ela tem uma sacada mais humorística, ela traz assim uns insights bem legais. E eu, às vezes, pego alguns links dela ali e me inspiro. Então não é sobre você ser travado ou você ter uma dificuldade, ter uma baixa autoestima, ter passado por algum problema. É sobre você decidir se você vai continuar aí. Porque se você decidir continuar, beleza. Tá tudo certo. A minha vida não vai mudar muita coisa. Vai mudar na sua. Agora, se você disser, Fê, eu tenho dificuldade, tô travada, me ajude. Eu faço roteiro com você. Eu faço chamada de vídeo, a gente grava juntas. Eu tenho alunos aqui que sabem disso. Eu tenho alunos aqui que já estão postando, desde a semana passada. Porque entraram antes e assistiram as lives e fizeram as tarefas que eu mandei. Eu tenho lá mais de, acho que 200 views na live de posicionamento nas redes sociais, onde no final eu mandei gravar o vídeo, seguindo o roteiro de dor. E sabe quantos eu recebi? Uns 30, 40, de quase 200. Você tá entre os 30 e 40? Ou você tá no restante, que vai sempre ficar consumindo conteúdo sem botar na prática? Mais uma vez aqui eu vou dar o desafio para vocês. Grava um vídeo, fala da dor do seu cliente, como o tarô pode ajudar. Eu vou dar um exemplo aqui. Olhe como eu sou boazinha, eu vou dar um exemplo. Como os 3 primeiros segundos do vídeo é muito importante, você vai começar falando já no vídeo, logo de cara a dor. Vou dar um exemplo de relacionamento que fica mais fácil depois de vocês adaptarem para outros temas. Seu relacionamento não vai bem, a comunicação entre vocês não funciona e vocês brigam o tempo todo. Eu sei bem como é. Muitas mulheres vivem relações disfuncionais, sem estarem felizes, por falta de clareza do padrão que está repetindo e de como isso pode ser transformado. Eu sou Fernanda Dias e eu posso te ajudar a desvendar essa charada e descobrir o que é que não está funcionando na sua relação. Você quer saber como? Clica aqui, curte esse vídeo e comenta. Eu quero. Eu vou te chamar e vou te ajudar. Pronto, perceba. Se deu 40 segundos aqui, foi muito. Isso é um Reels que você fala da dor, apresenta a solução, se apresenta e no final ainda faz a pessoa tomar uma ação. Quer curtir o vídeo, comentar, a pessoa pode te chamar no seu link da bio, pode te chamar no direct. Então pega esse roteiro aí, quem não tiver inspiração, grava o mesmo aqui que eu falei ao vivo. Grava aqui. Grava o vídeo hoje e manda lá na comunidade. Fala, Fê, eu fiz. Mesmo que você não tenha coragem ainda de postar, mesmo que você ainda fique com vergonha, vença essa etapa. Porque uma coisa é claro, se você não usar a internet para dar um up na sua agenda, dificilmente você vai ter a renda que você quer. Dificilmente você vai faturar o que você quer, tá? Então vamos para o próximo erro, que eu falei sobre você treinar, né? Treinar tarô para quem tá começando, para quem ainda se sente insegura, mesmo depois de anos estudando, já fez 300 cursos, mas ainda não atende. Você ficar treinando gratuitamente com amigas, com pessoas próximas. Gente, isso não funciona. Isso não funciona na prática, isso não funciona. Acredite em mim, porque eu fiz isso por muito tempo. Muitas amigas nem valorizam o que você fala porque é de graça. Eu passei uma atividade lá na comunidade, né, em uma das lives também que eu fiz,
que foi a do voucher de presente, né? Do Vale Presente do Dia das Mães. A gente usou a temática do Dia das Mães e eu desenvolvi essa estratégia para vocês validarem. Às vezes você quer, né, iniciar, você tá ainda meio insegura. Poxa, Fê, ainda não me sinto segura de fazer uma tiragem completa, me sinto ainda meio travada, né? Não me sinto assim, poxa, confiante. Beleza, mas tem estratégia, é o que eu falo sempre. É a diferença entre você ser amador e ser profissional. É a falta da estratégia. Vocês quererem fazer as coisas de qualquer jeito. É live lá fazendo tiragem gratuita, que não rende nada. É fazendo jogo para um monte de amiga, gratuitamente. A amiga não leva a sério. Você sente que a amiga só tá elogiando porque você não cobrou, porque foi de graça, porque se você cobrasse, provavelmente a maioria não pagaria. E quem pagasse talvez não gostasse, né, do seu jogo. Que aí você fica ali. Ai, não, ainda não tô segura para começar a atender. Às vezes a pessoa tem um monte de elogio, mas é tudo de jogo gratuito. Aí ela não acredita que é real, não é verdade? Não acontece muito isso? Mas quando você tem estratégia, você faz a coisa de uma forma que a sua doação se torna retorno. Tarô é ferramenta de trabalho, é ferramenta terapêutica. Ajuda a transformar a vida das pessoas. Que preço tem isso? Se não tiver troca nessa jornada, para de jogar, Ah, não, é porque eu também penso em ajudar as pessoas. Aham, e quem te ajuda? E quem é que te ajuda? Me conte aí. No fritar dos ovos, quando, né, a luz tá escura, quem é que te ajuda? Porque eu nunca vi boleto nenhum aceitar gratidão como pagamento. Tô começando agora, Fê, mas tô começando... Cobre um valor simbólico. Eu fiz a estratégia do Vale Presente, que era da seguinte forma. Escolher lá umas 5 clientes que já tivessem pago algum jogo de tarô para você, uma pergunta, um joguinho ali e tal. Pegar esses 5 clientes e dar a elas um vale presente do Dia das Mães, né? Um conselho ou uma pergunta pro tarô, gratuita. Para ela ganhar isso, ela tinha que indicar você, né? Dar esse vale presente para mais 3 ou 5 amigas. Por quê? Pense comigo, se você pegar 5 clientes suas, cada uma indicar 5, você já tem aí quantas pessoas? 25 a mais. 25 prospecções de clientes que vão conhecer seu trabalho através do conselho ou da pergunta gratuita, mas que, como nós sabemos, se a gente fizer o atendimento que eu ensinei agora, né, o atendimento ali para entender a necessidade do cliente e tudo mais, no final você explica, olha, você vai ganhar aqui um conselho, uma orientação gratuita, mas se depois você sentir que você deve aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu posso te ajudar. Você já converte ali desses 25, se você converter 5 para uma tiragem mais completa, já pagou aquele tempinho que você dedicou. E você já fidelizou mais 5 clientes, fora as 5 que você já tinha. E assim você vai gerando, ó. Aí dessas 25, quem pagar, você manda dar o vale para mais 5. E assim vai. Ah, tô jogando gratuito, tá? Mas com estratégia. Eu vou botar aqui para vocês um áudio de uma aluna. Agora, tá? Agora, nesse evento agora, lá da comunidade, ela mandou esse áudio aqui para mim, ó, por conta do voucher. Dá uma olhada aqui nesse áudio. Gente, eu tô mandando esse áudio, desculpa por não digitar, mas eu vou contar para vocês como eu tô fazendo. Eu tô enviando para as minhas clientes, que são majoritariamente mulheres, né? E eu falo para elas é o seguinte: a regra é válido só para o mês de maio, e para que elas possam resgatar o presente, ou elas me enviam 3 mulheres para que eu possa enviar 3 contatos de mulheres para que eu possa enviar esse presente, ou elas enviam, né, esse presente pelo WhatsApp, me mandam um print e eu faço o agendamento para o resgate da pergunta ou do aconselhamento. Queria dizer para vocês que está sendo super receptivo, elas estão adorando. Eu já estou aqui com um monte de contato, que eu já estou trabalhando muito agora. E já tenho 2 atendimentos de mulheres que ganharam essa pergunta e antes de fazer a pergunta, agendou para jogar comigo amanhã. Tem uma que está acabando de fechar comigo aqui, tá? Então, galera, funciona. E eu batizei esse movimento, né, desse voucher, como rede de amor. Então, para você resgatar o seu presente, você presenteia mais 3 mulheres. Tá sendo o máximo. O pessoal tá gostando muito. E fora esse áudio, tem vários aqui, ó, depoimentos. Olha aqui, os alunos dizendo, ó, que conseguiu cliente pago, que das clientes converteu, que as clientes adoraram, que indicaram. Tem aqui os prints, entende? Então, quando você faz algo com estratégia, é diferente do que você fazer algo, porque fulana tá fazendo. Porque tá todo mundo na internet fazendo isso.
Você não é todo mundo. A gente passou agora pelo Dia das Mães, eu tô quase sendo mãe de vocês, né? Você não é todo mundo. Se você quer ser todo mundo, você tá no lugar errado. Porque eu não ensino aqui tarólogas a serem igual às outras. Eu ensino vocês a terem um diferencial, a serem diferentes. É isso que eu quero que vocês se tornem. Diferentes. Eu quero que as pessoas olhem e falem assim, poxa, essa taróloga aqui, esse tarólogo aqui, ele tem uma coisa a mais. Ele é profissional, faz a diferença. E já falando sobre essa questão de cobrar, não cobrar, fazer gratuito, com estratégia e tudo mais, é a questão da precificação dos jogos de vocês. Do quanto cobrar, Fernanda. Primeiro, vocês precisam entender, existe uma grande diferença entre valor e preço. Preço é o número que você dá para a sua tiragem ali, para o seu jogo de tarô. Valor é o que você entrega, é o que a pessoa sente que recebe. Se você não tem clareza do valor que você entrega, ou você vive na insegurança, óbvio que seus preços vai ser 10, 15 reais. Se você mesma não tem noção da ferramenta que você tem nas mãos, se você mesma não sabe o que o tarô pode fazer, ah, Fernanda, mas é porque eu ainda não tenho intuição. Graças a Deus, se detenha ao que o tarô está dizendo através das cartas, para você não confundir intuição com opinião. Deixe sua intuição, ela ser desenvolvida com o tempo de experiência. Leia o que o tarô está falando, vá para o significado das cartas. O tarô por si só se basta, ele não precisa da sua intuição. Claro que com o tempo você vai criando sensibilidade. Com o tempo você vai criando mais sensibilidade ali, né? Você vai percebendo como as cartas conversam, né? Situações que se repetem. Mas antes disso, fica com a sua intuição guardada na caixinha. E vai cobrar, porque você não está cobrando só pelo que você intui, não. Você está cobrando pelo que o tarô fala e o tarô ele vai falar. Gente, é muito incrível eu perceber que tem pessoas que têm tarô em casa e ainda não perceberam a potência dessa ferramenta. O tarô ele fala, mesmo quando você acha que não está fazendo sentido. Não é para fazer sentido para você, é para quem está lá ouvindo. Várias vezes eu tava jogando tarô, acontece comigo agora, gente. E eu tava jogando tarô e o tarô falou uma coisa, tipo, nada a ver. E eu falo assim, meu Deus, vou falar isso pra cliente. E quando eu falo, a cliente, meu Deus, Fernanda, faz muito sentido e tal. E eu fico, meu Deus, nem eu mesma tô acreditando. Então, para de querer validar o seu preço pelo que você vê aí pela internet. Ah, porque estão cobrando 5 reais lá no TikTok. Você quer se trocar com isso? É com isso que você quer competir? Tchau! Pode ir. Aqui não, gente. Aqui não. Teve uma aluna que perguntou na comunidade, como é que eu vou competir com isso? Eu falei, você não vai, né? Você tá aqui comigo pra competir por jogo de 5 reais? Olhe pra minha cara. Eu tenho 10 anos. Você acha mesmo que eu vou colocar você pra competir com isso? Óbvio que não. Então, assim, você não tá aqui pra competir pelo menor preço. Você tá aqui pra cobrar um valor justo. E para isso você precisa entender qual é o valor que você entrega. E você precisa saber comunicar esse valor para sua audiência. Você precisa parar de ter medo de dizer ao cliente que quer saber se está grávida que o tarô não faz isso, que ela vai fazer um beta. Que o tarô é terapêutico, é profundidade. Você tem que parar de tratar o tarô como uma ferramenta ali que a pessoa chega, faz uma pergunta e vai embora e nunca mais volta. Como todo processo terapêutico, existe continuidade no processo. Então você tem que parar, porque senão você vai ficar aí nesse mesmo lugar. Tem gente que fala, mas é porque eu tô começando agora, então eu fico naquele, né, sem jeito de aumentar meu valor. Beleza, não tô dizendo pra você cobrar 500 reais, mas 15, 10 reais, para. Porque nem a pessoa valoriza. O que é 10, 15 reais hoje, gente? Sinceramente, coloca aqui pra mim nos comentários. O que é hoje 10 reais, 15 reais pra você hoje? Se alguém tá precisando muito de uma resposta do tarô, mas ela não paga mais do que isso pra ter, ela não tem um problema real. Você tá atraindo o público errado. O público certo é aquele que vem com uma demanda e ela sabe a valorização de um processo terapêutico. E o que vai fazer você atrair esse público certo é o conteúdo que você faz. Se você fica postando trendzinha nas redes sociais, conselhozinho, livezinha, só isso na rede social, seu Instagram parece um catálogo de página de espiritualidade, cheio de frase aleatória. Aí você bota reiki, aí você bota chakra, aí você bota radiestesia, aí você bota astrologia. Gente, eu sou mestre em reiki, eu sou astróloga, eu fiz hipnose,
eu fiz cabala, eu sou numeróloga, fiz numerologia, eu tenho tudo isso. Vá lá no meu perfil, vê se você acha. Sou terapeuta holística. Quando o cliente chega para mim, ele vem pelo meu carro-chefe, que são as cartas. Porque eu acho mais acessível, acho que as pessoas conhecem mais, acho que as pessoas entendem mais. Fica melhor porque o tarô, ele é um diagnóstico, né, para a pessoa chegar. A pessoa vem ali, né, para ver, ter clareza, ter orientação. Não é algo que vai resolver a vida dela ali. É ela que vai pegar aquilo ali, aquelas informações e dar caminho na vida dela. Então eu botei o tarô como carro-chefe. Quando o cliente chega na minha mesa, aí sim eu vou, a depender da demanda da pessoa ali, eu passo alguma outra orientação. Olha, eu trabalho com florais. Se você quiser, a gente pode fazer um tratamento com florais. Olha, eu trabalho com reiki. Olha, eu também sou astróloga. Então, ali é que eu faço outras coisas. Vocês não, vocês fazem da rede social de vocês uma bagunça. A pessoa chega, não sabe nem pra onde é que vai. Então, pega essa visão. Tenha um carro-chefe, organize os preços de vocês. Não tenham medo de cobrar. Ai, Fernanda, é porque eu aumentei a minha tabela de valores e as clientes sumiram. Glória a Deus, você tá reclamando? Era pra você agradecer. Sinal que você tá filtrando quem realmente vão ser esses clientes daqui pra frente. Tem gente que aumenta R$5, o cliente diz que tá caro. Isso que aumentou de 15 para 20. Então isso é um absurdo, gente, tá? E uma outra coisa que eu acho importante falar aqui, que foi um outro erro, né, que eu percebi que muitas pessoas cometem, né? Acho que faltam poucos pra gente encerrar, já tá finalizando, é a questão dos stories no Instagram. Eu ensinei aqui conteúdo pro feed, fechado? Os vídeos lá que vocês vão postar, com a dor, com tudo bonitinho e tal, para atrair as pessoas certas. Concorda comigo? Então agora eu quero te mostrar não só como você fazer isso e atrair as pessoas certas, como você mantém essas pessoas engajadas ali no seu perfil. Como você mantém as pessoas conectadas com você. E aí entra os stories, gente. Eu costumo dizer que o feed, ele vai atrair a pessoa através da dor, né? Ele vai mostrar que tem solução, ele muitas vezes vai vender para você, mas é o stories que vai conectar você com a sua audiência. Vai fazer com que vocês estreitem a relação. Vai fazer que quando a pessoa assista, a pessoa fala assim, poxa, eu gosto dessa pessoa, velho. O humor dela é legal, o jeito dela é legal. Quantas pessoas estão aqui, né? Ai, Fê, eu me identifiquei com você, com o seu jeito, com a sua forma mais prática de falar das coisas, mais direta. Eu gostei disso. Quantas pessoas? E isso precisa aparecer nos stories. Eu não sou blogueira. Quem me acompanha aqui sabe. Eu não ando todo dia, acordei, oi gente, dormi. Mas anda, vira, pelo menos umas 4, 5 vezes na semana, eu apareço nos stories. Eu falo com a minha audiência, eu me conecto com a galera, sabe? Eu vou lá, falo alguma coisa, dou uma reflexão, boto umas enquetes. As pessoas precisam te ver. Tem gente que não aparece nos stories, fica lá só repostando um monte de postagenzinha lá. Um monte de frase clichê, sem aparecer, sem falar o que pensa sobre aquela frase, o porquê que aquilo faz sentido. Então os stories conecta, use enquete, use caixinha de pergunta. Quem é melhor para te dizer o que está precisando do que a sua própria audiência? Você já perguntou para um seguidor seu? Olá, fulano, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à página. Que legal, você se interessa por tarô? Aí a pessoa, me interessa. Na sua vida hoje, onde é que você acha que o tarô poderia ajudar? Você já fez essa pergunta para algum seguidor seu? Isso é ouro, porque aí você vai pegar o que os seus clientes mesmo, os seus seguidores estão falando e vai produzir conteúdo para eles. Porque tem gente querendo ser profunda, falar da criança interior, da criança ferida. Enquanto tem um monte de seguidor com a criança ferida, mas que não sabe nem o que é criança ferida. Que na verdade só não tá dando certo no relacionamento. E se você puxasse a pessoa por ela não estar dando certo no relacionamento, para depois trazer dentro da sua mesa terapêutica a criança ferida, você estaria bombando. Mas não, você quer enfiar goela abaixo da sua audiência o conteúdo que você acha que a audiência precisa. Você não vende o que você acha que a audiência precisa, você vende o que a audiência acha que precisa. E na sua mesa terapêutica você conduz com a ferramenta que é o tarô. Aprenda isso a duras penas. No Instagram, se você quiser ser super terapeuta, ficar falando difícil, não vai dar certo. Seu perfil vai ser miadinho. Você vê nomes grandes aí que usam essa mesma estratégia que eu tô falando.
Vá ver aí os vídeos de Cortella, Augusto Cury, terapeutas, pessoas que ajudam as outras, que motivam. Perceba como são os conteúdos, gente. E você querendo nadar contra a maré. Fora que eles hoje, se eles quiserem, eles podem virar só monge, né? Que vai continuar tendo gente acompanhando, porque eles são nomes enormes. Você desse tamanho, você quer nadar contra a maré, contra o algoritmo do Instagram, contra o que dá certo, sabe? E assim, ó, mesmo eu falando tudo isso aqui, mesmo eu trazendo tudo isso aqui, ainda vai ter gente que vai falar, ah, mas Fernanda, é difícil pra mim, eu não tenho resultado, é muito difícil, é porque eu não tenho cliente. Toda mulher que começou, quando eu comecei também não tinha. Toda mulher, toda pessoa que começa a atender alguma coisa não tem cliente. Quem é que tem cliente antes de começar a atender? Quem é que tem clientes antes de fazer alguma coisa para ter? Se você não tem ali uma estrutura ainda, comece hoje. E se você já tem, você está perdendo mais tempo ainda. O que eu percebo é que tem muitas pessoas que elas sempre vão ver o lado mais difícil das coisas. Gente, é algo que eu falei na live de mentalidade, né? Mentalidade amadora e profissional. Eu tenho pessoas aqui que estão começando, tá? Eu tenho alunos aqui da comunidade que vão assistir aqui essa aula e eles vão saber que eu tô falando deles. Que estão começando e que, velho, eles têm uma mentalidade profissional, sabe? Eles fazem tudo que eu oriento, seguem as dicas, testa, valida, melhora, manda pra mim, ajusta. Então eu tenho quem tá começando com mentalidade profissional e tem gente aqui com tempo que o tarô já pegou teia de aranha, a aranha já comeu, já nasceu outro tarô e a pessoa ainda tá aqui com a mentalidade amadora. Tem um vídeo de uma aluna minha, que ela também é da turma oficial lá do Tarô 5K, que ela falou uma coisa sobre ver as coisas por outro ângulo, que é algo que eu falo muito, né? Sobre você decidir se você vai ficar preso na dificuldade em ver o problema ou se você vai decidir e agir. Porque se você ficar aqui só preso no problema, ah, mas eu não consigo, ah, mas eu não dou conta, não sou boa o suficiente, não é pra mim, você vai morrer aqui. Agora, se você diz assim, eu tenho uma dificuldade, mas Fernanda, eu decidi hoje que eu vou fazer acontecer. E você agir em prol disso, você já mudou totalmente a sua percepção. Então você decide qual ângulo você quer ver a sua vida hoje. Porque mais um ano tá chegando pela metade. E eu tenho certeza que tem muitas coisas que você disse que ia fazer em janeiro que até hoje você não fez. E você tem a chance de fazer alguma coisa ou não fazer nada. E continuar reclamando que não tem resultado porque está fazendo a mesma coisa que estava fazendo quando não tinha resultado. A reflexão dessa carta cai muito naquilo que a Fê suscitou como questionamento. A gente vai focar na falta, no que a gente ainda não tem, nos desafios que nós vamos enfrentar, ao ter que aprender tecnologia, ao ter que aprender a enfrentar uma câmera, a também aprofundar a nossa forma de ler. Ou a gente vai focar nessas dificuldades, ou a gente vai agradecer o que a gente já tem, agradecer o que nós já sabemos e a partir disso atrair mais prosperidade. Então, lendo aqui a mensagem do livrinho, olha, vem um livrinho muito bonitinho. A mensagem ela é sucinta, mas ela é bem legal. E diz assim: você é uma fonte inesgotável de magia. Tudo começa dentro de você. Receber essa carta é um convite para liberar o pessimismo e o hábito de reclamar. Reclamar, né, sempre atrai coisas negativas pra gente, né? Dizem reclamar é clamar duas vezes, é pedir mais daquilo que você não quer. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas para atrair seus desejos. Lembre-se, a lei básica do universo é que os semelhantes se atraem. Chegou o momento de vivenciar o poder da gratidão, uma oportunidade de agradecer ao universo e se tornar um imã para a abundância. Conselho: mude a sua forma de olhar a vida. Em vez de se concentrar no que falta, concentre-se no que você tem. Então, se você é uma das alunas, dos alunos que decidiu, falou assim, não, depois disso aqui não é possível. Depois desse evento, não é possível que eu não vou fazer alguma coisa diferente. Eu decidi, eu quero que você comente aqui, eu decidi. Se você quiser compartilhar o que é que você decidiu, pode compartilhar. Mas se você não quiser, só coloque eu decidi. Porque eu quero saber, porque a gente está funilando, né? Se inscreveram 1000 pessoas para o evento, tem 400 na comunidade, aí vem 200 para a primeira aula. Quantas é que vão chegar nessa aula aqui? E quem é que vai no final dessa aula dizer assim, eu decidi, velho. Dessa vez eu vou fazer diferente, Fernanda. Dessa vez eu decidi. E eu não só decidi não, eu vou agir. Porque decidir sem agir é se iludir. Eu vou agir também. Eu vou lá gravar o vídeo que você falou,
Eu vou assistir essa live do voucher, do Vale Presente, para eu colocar em prática ainda hoje. Eu vou dar uma repaginada lá no meu Instagram, vou te chamar no privado pra gente conversar. E mais do que isso, eu vou estar na próxima aula. Eu vou chegar até o final, porque é um compromisso que eu fiz comigo mesmo. Então, se você decidiu, coloque aqui. Então, eu quero que vocês percebam a diferença, tá? O jeito errado, ele vai tentar sempre impressionar as pessoas, convencer as pessoas, empurrar a goela abaixo das pessoas, conteúdo, né? Agradar todo mundo, né? A cliente chega, quer a gravidez, você faz. A cliente chega, quer traição, você faz. A cliente quer saber se fulano vai morrer, você faz. Se não sei quem fez esse trabalho pra mim, você faz. Já o jeito certo, não. O jeito certo, ele conecta, ele conduz, ele gera clareza, ele gera desejo na sua audiência, ele cria confiança e ele dá resultado. E é isso que eu quero que você entenda. Que aqui eu não tô para você ficar consumindo, com obesidade intelectual, mas na prática, nada. Então é isso, gente. Vou concluir aqui a nossa aula 2. Acho que eu já dei conteúdo demais, né? Acho que já falei muitas coisas aqui. Vocês vão ter que colocar muita coisa em prática. E eu quero deixar claro que a aula 3, ela tá sensacional. O que vai acontecer na aula 3 é algo que já não acontece há algum tempo. Há algum tempo eu já não faço isso, sabe? Então a aula 3, ela vai ser a aula mais importante da série. Lá eu vou te mostrar como tudo isso que eu falei na aula 1 e na aula 2 se conecta na prática. Lá eu vou te dar um mapa para você seguir tudo certinho, para você fazer tudo da forma correta. Posicionamento, conteúdo, condução, vendas, movimento da agenda e principalmente crescimento dessa agenda. Então lá você vai entender tudo. Você vai entender por que tem mulheres que conseguem ter renda com tarô e outras não. Como construir uma agenda mais consistente, previsível, porque como eu já falei aqui, a vida adulta, ela não espera. Não adianta você ganhar 5 mil esse mês e mês que vem ganhar 2. Você precisa ter equilíbrio, ter previsibilidade. E é isso que eu vou mostrar também. E principalmente como parar de depender de sorte, sabe? Como parar de depender que os clientes caiam do céu. Então tudo isso vai estar amarrado para vocês na aula 3. Então não perde, a aula 3 vai acontecer sexta-feira agora, tá? Vai ser a última aula do nosso evento, mas vai ser a aula mais especial. E eu tenho certeza que eu não vou chegar lá com aquele sentimento de acabou. Eu vou chegar lá com aquele sentimento de agora sim começa. E eu quero que você vá para a aula 3 com esse sentimento, certo? Tá mais perto do que você imagina. Porque eu tenho certeza que muita gente aqui já teve vários resultados. Eu sei que depois dessa aula de hoje, muita gente vai ter resultado. Mas depois da aula de sexta-feira, eu tenho certeza que isso vai ser só o início de uma jornada muito, muito, muito forte. Se você ainda não tá na comunidade, tá? O link da comunidade tá aqui abaixo. Entra na comunidade, lá você tem acesso direto a mim, a gente bate papo, conversa, tira dúvidas, interage, compartilha experiência, um ajuda o outro, é bem legal. Então entra na comunidade, certo? Então assista as aulas em ordem. Se você chegou aqui até o final da aula 2, mas ainda não assistiu a aula 1, por favor, vai lá assistir a aula 1. Depois, se você quiser, reassiste aqui a aula 2, tá? É importante vocês assistirem na ordem. Como eu falei, eu não tô aqui para ensinar qualquer coisa para você, tô aqui para mostrar o meu método. Todo método, ele tem um passo a passo. Ele tem um início, um meio e um fim, não é verdade? Então, para isso, você precisa seguir, porque senão você vai ficar perdido, você não vai entender como é que tá funcionando as coisas, certo? E assim, uma última coisa que eu quero deixar claro é que eu estou preparando um presente, um prêmio para quem fizer o resumo das aulas, tá? Quem fizer um resumo e colocar aqui nos comentários resumo da aula e coloca lá o resumo, o que achou, o que ajudou, as percepções, eu vou escolher os melhores comentários e vai ganhar um prêmio, tá? Que eu vou divulgar na aula 3, na sexta-feira, eu vou divulgar que prêmio é esse. Então, para isso, eu preciso que vocês assistam a aula, façam um resumo e postem aqui nos comentários se você quiser participar. Beleza? Gente, gratidão por terem ficado até aqui. Um grande beijo para vocês, tá? Vão colocar em prática, contem comigo e até sexta-feira na nossa aula 3 e última do evento Tarô 5K. Tchau!